Saudações a todos aí que acompanham aí o nosso canal Cidade de Botucatu. Boa tarde para vocês. Hoje a gente está aqui num lugar inesperado, né? A gente está aqui no cemitério Portal das Cruzes. E a gente vai fazer aqui o nosso podcast com o memorialista, né? Pode ser. José Sérgio Turiani Marques. Quem é José Sérgio Turiani Marques? José Sérgio Turiani Marques é um professor de história, né? Um professor de história, de ciências. Professor de ciências, já estou falando bobagem. É um professor de ciências que deu aula durante anos no IECA e que hoje se dedica a resgatar a memória dos botucatuenses, a memória das pessoas, principalmente as que estão sepultadas aqui no Portal das Cruzes. E como que ele faz isso? É muito simples. Ele tem umas plaquinhas com QR Code. Tá? O QR Code você posiciona no celular e você é levado até um site onde tem todas as informações dessas pessoas que estão sepultadas aqui em Botucatu. E aí a gente soma artistas, o fundador da cidade, escritores, pessoas que marcaram, né, empresários que marcaram a nossa cidade, enfim, é um resgate da história de Botucatu, um verdadeiro museu a céu aberto, que a gente está aqui agora em Botucatu, que a gente tem o privilégio de ser uma das únicas cidades, eu acredito, a ter esse sistema, tá? Então a gente vai começar aqui a nossa conversa com o Sérgio Marques, eu chamo ele de Sérgio Marques carinhosamente, é um amigo antigo meu, tá? E, Sérgio, como é que surgiu essa ideia de fazer as plaquinhas? O que deu na sua cabeça? Que você falou, vamos então resgatar a memória desse pessoal todo, que é muita gente sepultada aqui, né? Não começou assim. Começou, como eu sempre passo para os amigos, eu vim ao cemitério ver o túmulo dos meus pais. E não havia nada. Tudo que era de bronze, fundido, tinha sido roubado. Aí eu saí daqui com um pensamento. Como fazer algo que não fosse roubável, uma expressão que eu não sei se existe, e que contivesse maiores informações a respeito do sepultado. Porque atualmente você vê a sepultura e o nome da pessoa. Mas quem foi essa pessoa? Então, através do QR Code, que a gente bolou na hora, então nós fizemos um site e bolamos o QR Code que remete a uma página do site. Então cada placa desta, como nós temos aqui várias que vamos instalar hoje, começando pela do João Marcos, goleirão do Palmeiras e da seleção brasileira, família Cruzolini, do Armando Cruzolini, que fez o raid Brasil-Alasca, do Ademir Cruzolini, do Alberi, de todos os Cruzolines, Dr. Vasco Bassoi. Deputado, não foi? Deputado, vereador, né, um grande botucatuense, apesar de ter nascido em Porangaba. Cecília Peroba. Cecília Peroba tem uma historinha dela aqui, tem gente falando dela, tem vídeos. A gente pede autorização para quem fez o vídeo e coloca aqui. Coelho Gomes, um senhor também da família Coelho Gomes. Memorial Família Biazon, quem não se lembra dos mais antigos, do Biazon, com as suas corridas pedestres lá no bairro do Lava Pés. Lincoln Vaz, pai, né? Trabalhou na prefeitura. E a família Dionísio, grandes amigos meus. Aqui no QR Code você tem a vida do Onofre, do Geraldo Dionísio e da mais recente perda da família, do Paulo Sérgio, filho do Paulinho Dionísio. Então, aqui, se eu colocasse apenas Onofre Dionísio, pouca gente ia lembrar, porque o mundo vai virando, as pessoas vão se esquecendo, os compromissos são tantos, mas na hora de você ler aqui, o QR Code com o celular, que agora está tão comum, há 4 anos quando começamos não era tão comum, né? Já era comum, mas não era tanto. Você acessa a vida do Onofre Dionísio. E como que você faz, Sérgio? Porque você estava me falando que já tem mais de 120 placas aqui no cemitério. E eu imagino que o trabalho que deve dar, principalmente para você coletar essas informações referentes à família, tudo isso deve ser um sacrifício, não é não? Você não é só o trabalho de fazer a placa e pôr, é um trabalho realmente de um historiador, aquele trabalho de memorialista mesmo, né?
a grande referência nossa, a maior parte dos que estão aí, às vezes são nomes de rua. E o nome de rua tem lá algum segmento. Mas a maior parte a gente procura a família. A gente nós montamos a arte e entregamos à família, para a família decidir como vai fazer, que jeito vai fazer, se vai fazer, né? Porque é muito difícil ter um ancestral da gente que ajudou a construir isso aqui e o nome dele ficar perdido. Quem é o fulano? Né? Quem é? Às vezes tem vários nomes. Então nós temos, por exemplo, para trás da nossa câmara aqui, tem um memorial do Lee Oswald, né? É um molequinho que nasceu aqui em Botucatu, mas ele é neto do Robert Meriwether, que era major do exército americano na Guerra da Secessão, que está sepultado aqui atrás. Então, na sepultura dele, nós colocamos o QR Code, falando da vida dele. Ele foi o personagem do filme O Vento Levou, para os mais antigos, né? E junto nós colocamos o hino da secessão, né? Do sulista, o hino sulista da Guerra da Secessão. Então quem for ali, tem ele, o irmão dele, tem um outro também americano, que eles, quando perderam a guerra, eles vieram para o Brasil, alguns. Uns ficaram em Americana e outros vieram para Botucatu, compraram terras. E esse R nosso aqui, todo atrapalhado, né? É o R americano. Então ali, ó, Daniel, o filho dele era Daniel B. Meriwether. O câmera depois pode dar uma passadinha, mostrar. Tá faltando ali um QR Code pro rapazinho. Quem nasceu, tal, nós não temos essa informação. Como que você custeia isso? Porque eu imagino o seguinte, eu imagino que isso deve ter deve ter feito sucesso. Algumas pessoas devem pagar, mas a gente sabe que tem alguns túmulos aqui de interesse histórico que tem o QR Code e que... Como é que você custeou esses QR Code? Como é que funciona esse A verdade é o seguinte, a gente, né, como todo bom brasileiro, tem um salário abaixo da média. Mas a gente faz no pacote, né? A gente faz um pacote. Por exemplo, Frei Fidelis. Quem vier atrás do cemitério aqui, numa das torres, eu coloquei até agora tem 22 placas. Uma delas é do Frei Fidelis. E a turma está correndo atrás do livro dele, Frei Fidelis, Atlântida e Hércules. Está lá, em PDF. O Hernani Donato também. Tem um livro dele lá. Maria José Dupré, uma escritora nascida em Vitoriana. Tem um livro dela lá, o Éramos Seis, que serviu para a Rede Globo fazer uma novela. E esses o pessoal não pagou? Esses não é uma coisa paga? Esse tira não. Esse aí, às vezes, as pessoas se juntam e fazem o custo disso. Quer dizer, lucro algum, né? Mas é o custo. Batendo o custo, para a gente importa. Mas tem pessoas que se desdobram. O Paulo Chacha, por exemplo, fez 3 placas para a família. Até a dele está aí, apesar de estar vivo. Como ele tem muito trabalho feito... O Paulo Chacha, porque não sabe, ele é descendente direto do capitão Pinheiro Machado, né? Exatamente. Que é o fundador de Botucatu. E ele tem a placa dele. O que tem ali no QR Code dele? Não tem a data de falecimento, porque ele está vivo. Mas tem todo o trabalho que ele fez, os levantamentos genealógicos dele, né? Aqui o capitão Pinheiro Machado também, Pinheiro, né? José Gomes Pinheiro. Tem o capitão Tito também, que foi um marco em Botucatu, né? Antes e após Capitão Tito. E assim que se aprende história de Botucatu, sem utilizar livro, sem escutar história mal contada. É a história contada pelo próprio indivíduo que a produziu. É sua biografia. E qual o retorno que você tem disso? Você tem professores que te elogiam? Porque eu imagino que aqui é um lugar para você trazer turma de escola, né? Você traz uma turma aqui, faz um roteirinho, você consegue contar a história de Botucatu de uma maneira muito interessante, né?
Nós tivemos aí antes da pandemia uma ideia da prefeitura de fazer um roteiro. Mas eles queriam, como essa região aqui é o berço da moda de viola, eles queriam. Mas nós temos aqui Angelino de Oliveira, a placa está lá. Serrinha, a placa está lá. Tem música deles também. Aqui atrás nós temos o Tinoco, nós temos o Índio Vago. Por que eu digo aqui atrás? Essas pessoas que estão ali na torre, eles ou não estão enterrados aqui, ou foram transladados. Mas eles fizeram parte da nossa história. Índio Vago era um senhor que andava de boi, para a cidade aí, né? E Zé da Estrada, né? Fez parte também. É tudo nascido aqui na região. Às vezes, quando Pratânia ainda era de Botucatu, nasceu lá, a gente coloca aqui. Não estão enterrados aqui, mas fazem parte do nosso museu a céu aberto, Portal das Cruzes. E funcionou o roteiro, não? Ou você acha Não deu, porque a pandemia bateu em cima. E precisaria também que uma pessoa ficasse no sábado recepcionando. É um pouco complicado quando a pessoa... Mas fica a dica aí, né? Alguma agência de turismo aí, isso aqui é um turismo inusitado. Isso aqui é um turismo que, né? Por mais que a gente fale de um lugar triste, mas é um lugar de história. Você acha que falta isso um pouco, um incentivo, as agências encontrarem esse seu projeto? Você acha que... Veja bem, quando que o Figueroa chegou a fazer, né? O João Carlos Figueroa, historiador da nossa cidade, ele chegou a fazer um roteiro, acho que em 1990, né? Exatamente, aqui nós temos sepultados da Guerra do Paraguai. Então. Tem o professor Knuppel, que foi trazido, o primeiro professor da cidade, inclusive aqui atrás tem o Vital Brasil, que começou as pesquisas de cobra, com soro antiofídico, aqui em Botucatu. E nós temos uma coisa que é maravilhosa e merece ser visto. Atrás ali do portal, nós temos uma placa do Turíbio Vaz de Almeida. É um senhor que nasceu em 1800. Eu sei que em 1970 ele estava com 94 anos de idade. E foi entrevistado pelo presidente do Centro Cultural, o Dr. Arnaldo. E ali tem as duas gravações que o João Figueroa recuperou, onde ele diz como é que era Botucatu, no começo de Botucatu. Então Botucatu não era tudo isso. Só se abria o comércio aos domingos, pela descrição dele, que as pessoas vinham. Por que chama lava-pés? Ele, quando era moleque, viu a Ana Rosa morta dentro de uma carroça. Ele conta como é que começou o protestantismo em Botucatu. Um senhor lá recebeu uma Bíblia em português, porque até o momento era só em latim, e ele começou a entender, porque até um ponto o sujeito entende latim, mas depois, né, de uma certa educação para frente, não tem mais latim na escola. E ele começou a entender. Então ele conta com orgulho, porque ele também era protestante. Ele conta a cisão das igrejas protestantes de Botucatu. Por que houve a cisão, que pastor que subiu, que pastor que ficou, quem veio. E interessante, nessa última placa que nós colocamos aí, nós temos um livro, a pessoa ainda está viva, a dona Hebe Salomão. A placa que você pôs agora é do fundador, é o genitor dos fundadores do Central, da ele Central. É o fundador, Central Supermercado. Exato. Né? A família Salomão. E ela fez um livro, escrito manual. E eu, como estava diagramando o livro, falei, eu vou apresentar para ela, né? Mas não aconteceu. O livro escrito à mão e xerocrafado, xerocopiado, é que ela distribuiu. Mas é uma história linda, mostra
como é que funcionou a chegada do professor Guedelha. Ela põe meu pai ali, que era professor de ciências do IECA, buscando girinos e outras. Então, é bonito de ver, entendeu? Preenche, deixa de ser apenas um QR Code, uma página, uma história. Vira conteúdo, vira história de Botucatu. Então essa é a nossa finalidade. Não era esse o objetivo inicial, era só o túmulo do meu pai e da minha mãe. E o material não é um material em aço, né? É em aço inox, gravado, não é pintado. É laser? Aí já não sei dizer, porque é feito em Belo Horizonte. É gravado a laser? É gravado, tem uma foto. Basicamente, né, a gente tentou fazer um padrão para evitar... não gostei desse jeito, então é um padrão 20 por 7,5. E o problema é que aqui é que está toda a informação. E nós temos um colega que fez para o pai e por semana ele me manda um irmão falecido. Então a gente vai aumentando, porque o QR Code não é fixo, né? No site eu complemento. Então essa é a nossa contribuição, né, para que o povo conheça. Só que ainda está faltando muita coisa. Quem que você quer pôr ainda? Antes disso, deixa eu dar um corte. A gente tem que agradecer aqui, pessoal, porque esse trabalho que a gente faz, ele não acontece por acaso, tá? É um trabalho amplo, então a gente tem alguns patrocinadores, então a gente tem que dar um crédito. Aqui me desculpe usar papelzinho, porque eu não tenho desdecor, tá? A gente tem a Hometech Informática. A Hometech Informática, quem é a Hometech Informática? Eles trabalham com reparos e vendas, né? De computador, notebook, enfim. É uma empresa de informática interessante na cidade, fica na Curuzu, número 521. É o piso superior. Você quer falar com eles lá? 3814-5741, tá ok? Nós temos também a Conserta Smart, tá? Conserta Smart é uma empresa de reparos de celulares, ela fica na Quintino Bocaiúva 479, lá no centro, tá? Conserta Smart, atendimento ótimo. Jonas, um abraço, preciso ir aí pra gente tomar uma cervejinha, tá legal? Aí ó, 14-3814-0577, tá? Agora de Pet Shop, se quer que seu cachorro seja bem tratado, é lá na Vila Maria, o Pet Shop Latidos e Miados, fica na Carvalho de Barros 194, tá? O telefone é 3815-2219, tá certo? Fredão, Suzana, aquele abraço, tamo junto aí e obrigado pelo apoio sempre, tá? Agora voltando, Sérgio, você também fez parte de uma história aí, que você sofreu um acidente quando você era adolescente, uma equipe sua de beisebol, né, que você jogava beisebol. Como é que você faz? Seus amigos têm as praquinhas, você chegou a fazer? Você fala que você tinha um amigo do peito ali, que acabou sendo... Tem. Como é que foi? Conta pra gente essa história do acidente, né, e dessas praquinhas, como é que você fez? Como sempre, a gente é meio fora do cabo, né? E nos jogos abertos aqui, acho que eu tinha uns 17, 18 anos. 1962, acho que teve jogos abertos aqui. E eu fui assistir um jogo de beisebol, onde é o estádio municipal hoje. Montaram um campo de beisebol que tem dimensões diferentes. E eu vi aquele jogo e me interessei. Como eu brincava de lutar judô, porque nunca fui um lutador, eu brincava de apanhar dos outros, né? Eu resolvi conhecer mais. E comecei a me enturmar, a treinar. E fizemos um time que participava da Comissão Central de Esportes, CCE, de Botucatu. E a gente treinando, fomos para uns jogos abertos em Lençóis Paulista. Não sei se ganhamos alguma coisa, uma experiência nós ganhamos, né? E naquele dia 23 de agosto de 64, eu fui ao tiro de guerra de manhã, plena revolução, tinha que ter uma carta do sargento para ser dispensado. Ele deu a carta e nós fomos para Avaré jogar beisebol. Lá a gente ganhou, o time ganhou porque a equipe de lá era muito inicial, muito inexperiente. Eu não sabia jogar. E na volta, o motorista tentou vir pela Prata, que era estrada de terra, para pegar asfalto. Não havia asfalto daqui para Avaré.
E aquela carga móvel em cima do caminhão, o pneu solto em cima da carroceria. É uma época que o ônibus não era tão simples assim, né? Uma época que Botucatu estava pequena ainda, digamos Era assim. Então pequeno. era o time em cima do caminhão, né? Do caminhão. E numa das curvas, não sei lá o que aconteceu, ele veio raspando os eucaliptos e capotou. E nessa batida do lado direito, né, já foi matando alguns e já foi no capotamento outros. E eu fiquei debaixo do caminhão, né, com as duas pernas, com a guarda da carroceria, mas eu estava desmaiado. Em seguida, apareceu um carro do Santa Marcelina. Eles tinham ido para Avaré também. E chegaram lá as internas Santa Marcelina. E disse que era um tal de moça tirando aquelas meias para fazer torniquete. É porque eles tinham alguma coisa de primeiros socorros ali, não tinha? Não era de dolar, tinha um negócio, né? Mas elas disse que meia para fazer torniquete e tal. E quando todo mundo foi embora, parece que eu gemi e eles me acharam. Aí teve uma fase de 120 dias de gesso. E depois com o tempo teve que pôr prótese. A prótese desgastou e hoje eu preciso de uma outra prótese e uso muleta. Mas eu ando tudo aqui, chego arrebentado em casa, mas não tem problema. É um orgulho para a gente colocar placas que representam. Você pôs nos seus amigos as plaquinhas? Eu tenho placa colocada no Roberto Caricati. E ele estava no... Estava neste ombro aqui, ó. Aqui era a carroceria, ele estava neste ombro. Primeiro que morreu foi ele. Imagino eu. Tem do Massafide, Yonashiro. E tem mais alguns aqui embaixo, filhos do seu Pedro, que tinha a banca lá é todo Mercadão, né? Isso, Mercadão. Era o centro das compras de Botucatu, né? E a gente saiu de lá, né, para viajar. E essa daí, a gente agora estou fazendo, porque é difícil, depois de tanto tempo, descobrir. Estou fazendo a do Satake. Natalino Satake foi fotógrafo lá no bairro, que era nosso treinador, dele e da Madalena, que eu chamei para ser padrinhos da minha filha, minha primeira filha. E eu estou conseguindo agora uma foto do Natalino e uma foto da Madalena, só que não tenho muita história. Eu vou pôr o que eu sei, como o do Massafide. Como eu não acho as pessoas, eu pus um grande companheiro, mas é uma placa de elogio, né? Onde ele faleceu. E tipo assim, imagina que uma dessas pessoas que tenha essa história, que seja familiar, como é que ele entra em contato? Aí a gente deixa na descrição como é que entra em contato. Pode entrar em contato com você, se alguém souber alguma história, alguém quiser fazer para o túmulo familiar também, ele pode entrar em contato contigo, você está aí para isso, né? A gente está fazendo todo dia, a gente mexe em algumas placas, né? Tem placas feitas que eu tenho que apresentar ainda para a família, tem placa que eu já apresentei e a família não se entende, porque às vezes o túmulo é de duas pessoas, a outra tem que perguntar. Mas aí, o que eu posso fazer? Quem perde é Botucatu. Perde a história daquela pessoa, né? O meu telefone é 14, né? 99690-6163. Tem WhatsApp, é só mandar. Esses dias mesmo apareceu uma moça lá mandou um recado, que eu não conheço, mandando o recado para fazer a placa do parente dela. Eu tenho que arrumar essas placas, como são gravadas em... E é caro, Sérgio. Quanto é que fica a pessoa fazer um negócio desse? Olha, uma placa mesmo, para ser paga legalzinho, R$300 uma vez só na vida. Uma de bronze, se é para pensar muito mais, né? Uma de bronze, porque o material é caro, né? E o sujeito rouba para fundir, né?
vaso de bronze lá, que tinha 2 no túmulo do meu pai, e não tem mais nada. Nada de escrito. Mas o detalhe é o seguinte, o QR Code, você tem alguns custos aqui. Além da placa, do trabalho, do desenho e tal. Servidor de internet, manter um domínio, tem todo esse trabalho. O domínio eu pago todo ano. Tem todo esse trabalho, né? Eles não esquecem de avisar. Tem que pagar o domínio, nomes relevantes. Mano, o programador para manter o site, né? Porque não é tão simples quando a gente imagina que está ali na internet, tem processo de bastidor, né? Não, e a pessoa, por exemplo, eu tive um problema com as primeiras placas. Eu tive que alterar tudo. Aí eu aprendi como fazer para não alterar. Então, eu alterei tudo. E ainda algumas que vêm, que a gente sabe que é importante, mas não tem quem pague. Frei Fidelis, Tinoco. Frei Fidelis, a gente tem uma matéria no site aí falando dele, tá? É o cara que estudou as 3 pedras, é um frei cappuccino. Ele não tem família aqui, ele era lá da Itália, se não me engano, né? De Itália. Então não vai ter quem pague isso aqui. Tinoco, coitado, ele terminou a vida dele fazendo leilão de carro para poder sobreviver. É verdade. Entendeu? Eu tenho foto minha com ele lá em Pratânia, tomando café, que eles faziam o café no aniversário dele. Tem uma foto minha dele lá. Mas a gente vê alguns, é um grupo de amigos. E quem não pode, mas tem importância, porque senão não adianta. Um dia desses foi interessante. O rapaz chegou e falou, eu queria fazer do meu sogro. Falei, tudo bem, aqui é a foto dele. As outras fotos vão dentro do site, né? Aqui é a foto da placa. Ele nasceu tal coisa, tal nome dele era tal. O que ele fazia? É pedreiro. Posso pôr construtor? Não, ele era pedreiro. Mas o amor que a gente tinha por ele era tão grande que nós queremos fazer uma placa dizendo que ele era o pedreiro. Entendeu? Então lá dentro tem uma historinha dizendo com quem ele casou, quando ele nasceu, né? O que ele fez, aonde ele andou, com quem ele casou, os filhos que teve. Porque é o seguinte, você não precisa pôr só gente que morreu na descrição. Fica uma biografia completa de gente viva e gente morta, não está dizendo que morreu. Certo. E vamos falar assim, e a prefeitura? Como é que fica a prefeitura nisso tudo? Eles te ajudam quando tem uma placa de interesse histórico? Tem um setor de história na cidade? Tem alguma coisa assim? Porque eu imagino, né? É um trabalho que tem interesse na prefeitura também. Teria que ter um interesse público nisso aqui, porque quer queira, quer não, é um museu a céu aberto, né? Há 2 anos atrás, eu levei à prefeitura e na Câmara. Na prefeitura eu levei 20 nomes de prefeitos já falecidos para ver se ajudavam, né? A gravar as placas e tal. Nada. Aí fui na Câmara e tive uma surpresa também, porque o intendente, antes de 1930, o presidente da Câmara, ele era um intendente e ele trabalhava como se fosse prefeito. Então economizava um salário. Não tinha a função do prefeito, era o presidente da Câmara. Nada. Não tem verba, não sei o quê. Às vezes parece que a pessoa não quer entender. Não quer entender. Agora, eu não posso fazer nada. Eu consegui a do Jamil Cury e outro prefeito que eu consegui. Então, eu batalho com a família dos prefeitos, mas você sabe, é muita gente, esparrama muito. Um prefeito de 1930, né? Essa família nem existe mais. É verdade. Precisava ter. Quem foi, por exemplo, Velho Cardoso? Tem uma história errada aí dizendo que não sei quem doou terreno para os freis lá. Não, foi trocado o terreno com uma casa, entendeu? Então, essas histórias ajustam a história de Botucatu.
Agora engana-se quem vê o Sérgio Marques aqui com as plaquinhas do cemitério achar que ele é só um historiador, só isso. Não, ele é também astrônomo, né? Um astrônomo amador. Ele tem um planetário, que é o planetário Cuesta. Você tem ainda o planetário? É o seguinte, esse planetário, ele vai na escola e ele monta uma cúpula inflável, onde as crianças entram dentro e vê o universo. Né? Você tem ainda esse planetário, Sérgio? Como é que funciona Eu tive isso aí? 2 planetários, um de 5 metros e um de 6 metros de diâmetro. Capacidades diferentes, projetores diferentes. Mas como a perna começou Você aí começou a ter uma dificuldade na Olha, locomoção, né? eu cheguei de Nhandeara, que é perto de Araçatuba, até Ubatuba. Tudo isso, São Paulo foram várias vezes se apresentar. Acontece que a perna começou a atrapalhar um pouco, né? É muito peso, é muito pesado. E eu vendi. Infelizmente, os meus amigos agora não podem trabalhar, porque com a pandemia, como é que vai juntar 30 crianças dentro de um lugar fechado? Mas você tem esse interesse ainda, né? Eu sei que você ia pro meio do mato aí com um telescópio, ficar olhando pro céu aí. Ah, sim, a gente tem um clube de astronomia, a gente tem né? o grupo da Abramão, inclusive a camiseta aqui, ó. Ah, que beleza aí, ó. Esse grupo aqui, nós temos câmeras que ficam ligadas à noite, pegando os meteoros que passam, né? E como tem várias câmeras voltadas para vários lugares, vários ângulos, às vezes ela passa pela minha câmera, pega a câmera de lá e tal, então dá para fazer a rota do meteoro, para saber de que... Porque é o seguinte, o meteoro tem chuva, né, de meteoros. E, na verdade, ele não cai aqui. Nós é que atravessamos o caminho dele. A Terra que atravessa o caminho do meteoro. Ele está lá andando. A Terra que atravessa. E dependendo da posição que ele vem, se ele vem da constelação de Leão, é Leônidas. Então tem uma série de detalhes com... eu vou falar para você... Quando o cara é louco de vez mesmo, não tem jeito. Você já fez a sua plaquinha? Como é que funciona? Porque eu sei que tem um rapaz aqui que anuncia os falecimentos em Botucatu, que ele deixou gravado o falecimento dele, só não tem o dia. Você fez as suas? Ah, Sérgio? Uma coisa meio mórbida, né, pra gente falar aqui. Mas... Não, a minha seria... Porque você tem toda essa bagagem cultural, imagine. Espero que tenha alguém para fazer, mas você está falando do Lau, né? Eu fiz do pai e da mãe do Lau. Do Lau Som, né? O Lau Som que anuncia os velórios. Outro que está feito aqui também, alguns, são 120, né? Dr. Mário Soares, que foi médico. Soares. A Dona Mariazinha, mãe do Túlio, o Mário Soares filho, né? O Mário Soares é um dos percussores, não esse da plaquinha, mas não é um dos prédios também, não? Estou enganado. Não, aquele é Mário Sartor. Também está feito do seu Mário Sartor. Tem o Tarsílio Paganini, da esposa dele. Por exemplo, o interessante do Tarsílio. O Tarsílio todo mundo sabia, um homem de ação, um homem político, um homem... Quem conhecia a mulher dele? A dona Filhinha. Era uma dona de casa? Não, era pintora. Olha então só. Os quadros aí, no QR Code dela, tem os quadros que ela pintou. Entendeu? Por exemplo, no Gastão da Alfarra, tem lá a história da produção do primeiro brasão de Botucatu, como foi que aconteceu. E a mulher dele, a dona Jesumina, além de escritora, pintava também. Estamos lá. Então, é uma forma de você mostrar alguma coisa da família. Tem um rapaz aí que escreveu assim... fulano de tal, meu pai, tatati, papapá, saudades eternas, porque o senhor foi um bom pai. Poxa vida, é um agradecimento ao pai. Não Não fica tem que ser só... necessariamente um livro histórico. Não. Às vezes ele fala, achei uma foto do meu pai, manda a foto do pai. Pelo próprio WhatsApp, já entra, já tá a foto do pai. Aí, é uma fórmula que eu não sei se vai dar certo. Você exportou, né? Você estava me falando que tem outras cidades, né? Agora que está recebendo esses QR Code, né? Itapeva, onde eu nasci, né? Onde tem a maior parte dos meus parentes. Itapeva, Itatinga tem algumas.
E Santos, né? Santos que eu mandei. Até ele falou assim, meu pai tem uma escola, eu vou mandar uma placa. Então ele fez uma maior. Para o meu pai, que tem o nome em 2 escolas, eu fiz uma placa grande assim. É o que deu início a isso, né? A foto dele e embaixo QR Code. Não precisa escrever o que o sujeito fez, o que deixou de fazer. É só que chegar. Hoje todo mundo tem um celular. E o QR Code já está embutido em alguns navegadores, né? Já está embutido na câmera do celular, né? Já, não precisa ter um aplicativo. E grava, né? Importante que grava na memória e depois você em casa vai ver. E pode ler quantas vezes quiser o livro da pessoa. É verdade. O que eu estou pedindo aqui para a pessoa que fez são os vídeos de certas pessoas que estão na internet. Quando tem dono, eu peço para colocar o vídeo da pessoa aqui. Porque aí a pessoa falando, está falecido, mas está falando. Eu coloquei do Raul Torres, né? Do Raul Torres, aqui na cidade, ali atrás, né? Porque ele não está enterrado aqui. Aí eu resolvi fazer uma plaquinha pequena. Quem senta do lado da estátua do Raul Torres, vira o QR Code ali, vê a história dele e escuta as músicas dele. A estátua do Raul Torres aqui está na Praça do Bosque, pessoal. É uma estátua do rapaz tocando violão lá, que ele é Raul Torres, tá? Então é uma forma de imitar Michelangelo. Exato. Quando o Michelangelo terminou de fazer o Davi, né? Moisés, ele fez Davi também, mas Moisés, ele bateu com o martelo no joelho de tão perfeito, ele falou, fala, né? eu fiz falar, né? Mas eu me divirto com isso aí. Só que tem custos, né? Tem custos, tudo tem custo. Às vezes você vai, o sujeito mora longe, você vai por internet, você não consegue conversar. Você tem que ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, fica uma compensação, um compensa o outro. Acho que é isso aí então, Sérgio. Tem uma coisa que você acha importante acrescentar, que você acha legal, que faltou a gente falar aí, não? Eu gostaria que as pessoas que têm, por exemplo, são parentes de prefeitos, que foram prefeitos, nós temos muitos aí, parentes de vereadores aí, que tiveram grandes projetos, entendeu? Que procurassem. O custo não é alto para fazer o valor daquele indivíduo, o valor do indivíduo. Por exemplo, vamos pegar Jamil Cury, que está feito. Eu poderia falar outros que estão aqui perto da gente, tem 2, 3 aqui perto da gente, que estão em estudo. Jamil Cury, o que ele fez por Botucatu, né? E depois ele vai à Dersa, faz o Rodoanel. Quer dizer, ele tem uma história para mostrar para o mundo, pelo Rodoanel. Não é só Mário Covas, não é? Não. Tem o Jamil Cury trabalhando. Desafogou o trânsito de São Paulo ali, né? Exatamente. Aqui eu tenho meu amigo José Ramos, que foi policial rodoviário, capitão da Polícia Rodoviária, né? Depois trabalhou no DR. Tá aí a placa dele. Então se ele fala Zé Ramos, tá lá o Zé Ramos, é só chegar lá. Então eu acho que é uma forma, eu acho que 120 placas é muito, mas é pouco para o tamanho de um cemitério que tem mais de 70 mil pessoas enterradas. Exatamente. Entendeu? Muito bem, pessoal, é isso aí, a gente vai ficando aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Esse pessoal que ajuda muito a gente. Agradecer ao Sérgio Marques, porque a gente está gravando aquele domingo, ele deixou de ir com a família lá, fazer uma festa hoje, por exemplo, para estar aqui com a gente. Agradecer a presença do Sérgio. E venham visitar aqui o cemitério, venham conhecer um pouco dessa história. Procurem os QR Codes, divulguem esses QR Codes e procurem ele também, porque todo parente merece uma homenagem, toda pessoa merece uma atenção aí, principalmente depois que ela vai dessa, faz a passagem, né, para uma outra vida, para uma outra história. Eu acho que ela merece ser lembrada pelo que ela fez agora, né? Pelo que ela fez aqui na Terra, não é não? Então é isso, pessoal. Muito obrigado à audiência do Cidade de Botucatu. Estamos indo aí. Valeu por acompanhar mais esse podcast e até o próximo. Obrigadão. Obrigado.